Beleza, então eu vou compartilhar logo aqui com vocês o slide, daí a gente começa, tá bom? Então vamos lá, são muitas abas abertas ao mesmo tempo, tá? Então, paciência que meu Conheço computador. isso. Peraí, eu fiz algo errado aqui. Só um minutinho. Que daí eu consigo ver o tempo. Estão conseguindo ver minha tela, né? Beleza. Sim. Tá, então, eu vou compartilhar um pouco com vocês aí do que eu faço hoje, né? Do que eu trabalho, onde que eu trabalho, o que a gente faz aqui. Tem algumas pessoas aqui, o Cássio, aí que vocês estão vendo, é o meu parceiro aqui na Extraordinário, né? Vai também estar aqui junto com a gente hoje. E esse é um tema que a gente gosta muito de falar, de estudar, né? A gente nunca para de estudar, na verdade. A gente está sempre desenvolvendo algo novo aqui dentro da clínica, então a gente precisa estar sempre se atualizando. Então, aqui na Extraordinário, a gente está em Curitiba, né? Nós temos essa sede em Curitiba, temos duas clínicas aqui, duas sedes, na verdade. Então, uma sede que é focada ali em intervenção precoce e essa nova sede que nós abrimos esse ano, aqui focada em autismo nível 3 de suporte. Então, a ideia desse espaço onde eu trabalho, aqui onde eu sou coordenador clínico, é justamente trabalhar com os protocolos ali PFA-SBT, né, para trabalhar com pessoas que apresentam aí comportamentos problema mais graves, né, então que se autolesionam, que agredem outras pessoas, que não têm uma comunicação bem estabelecida ou nenhuma comunicação, que não tem nenhuma habilidade, assim, que permita que tenha um mínimo de qualidade de vida, né. Então a gente vê diariamente aí casos de pessoas, de autistas, adultos que são encontrados em casa aí acorrentados, presos. É com esse público que a gente lida, é com esse público que a gente quer trazer esperança e dizer que é possível. Então, o lema nosso aqui é que casos perdidos não existem, né? Então, o tempo todo chega para a gente aqui pessoas falando, olha, vocês são a nossa última esperança, o último lugar que eu procuro, não aguento mais, ninguém aceita mais o meu filho. Então, aqui é o lugar onde a gente acolhe todas essas pessoas, né? Abraça mesmo de verdade essas famílias e mostra que há um caminho, né? E esse caminho eu vou detalhar um pouco para vocês hoje aqui, apresentando o protocolo universal, que é um alicerce fundamental, né, desse nosso trabalho, né, de trazer esperança para essas pessoas, tá? Então, aqui na Extraordinário, eu sou coordenador clínico, tenho uma equipe fantástica aí, depois, em outra oportunidade aí a gente pode se apresentar, né? A nossa supervisora é a Gabriela Pimpão, que é a única aí na América Latina nível 6 pela FTF, então, que supervisiona esses casos de PFA-SBT, esses casos mais graves, tá? E a gente tá em processo de levar toda a equipe, né, que tem essas certificações também, porque cada vez mais capacitando a equipe para promover um trabalho de mais qualidade também. Então, vamos lá. Então, o que é o protocolo universal, né? Então, eu coloquei como título da live, e eu mudei aqui um pouco, porque eu acho que consigo descrever melhor o que eu quero trazer para vocês hoje. Então, o protocolo universal, ele é um guia abrangente, né, para clínicos, para educadores, para famílias, sobre segurança, dignidade e aprendizagem, tá? Então, essas palavras vocês vão ouvir bastante aqui durante a minha fala, né? Segurança, dignidade, aprendizagem, felicidade, tá? Elas norteiam muito esse processo. Então, vamos lá. Então, o que é o protocolo universal, né? O protocolo universal, eu vou usar uma abreviação, tá? Eu vou chamar de UniPro, porque daí já facilita a minha fala. Então, o UniPro, ele é um conjunto de estratégias, né? Projetado para ser implementado em ambientes como escolas e clínicas, tá? Aqui no Brasil, eu não conheço uma escola em que o UniPro tenha sido projetado ainda, mas aqui na Extraordinária a gente tem planos de levar isso, né, para as escolas públicas, particulares, enfim, para as instituições de ensino, para que isso realmente comece a funcionar dentro desses espaços, né? A gente vê essa grande demanda, essa necessidade. Então, o principal propósito
do Unipro é eliminar a ocorrência e escalada de comportamentos mais severos, né? Então, ali criando um contexto de aprendizagem que é seguro, terapêutico e que promove a dignidade do aluno. E não só do aluno, mas de todos os que estão envolvidos aí nesse processo. Então, o Unipro, ele emerge de um campo da análise do comportamento aplicada, que é especificamente uma abordagem moderna e mais atual, chamada de análise do comportamento compassiva, né, a aba compassiva, que foi desenvolvida pelo Gregory Hanley, né, que é o fundador da FTF, e é quem tem muitas pesquisas, quem produz muitas pesquisas nessa área, mas existem outras pessoas, como a Gabriela, a gente aqui, né, o Felipe Lemos também, que você deve ter ouvido falar, que produzem muito sobre isso, que trabalham na área e desenvolvem muita coisa. Então, tendo tudo isso em vista, eu vou apresentar para vocês sobre um pouco da filosofia por trás disso, né, por trás do protocolo universal, a arquitetura do Unipro ali, como que ele funciona, como que ele é esquematizado e como que ele funciona também na aplicação prática no ambiente escolar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão no meio da apresentação que a gente para e responde. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar pela filosofia. Então, assim como a análise do comportamento aplicada, né, é uma ciência, tem a filosofia que é o behaviorismo radical, o protocolo universal também tem uma filosofia por trás aí. Então, é crucial que a gente compreenda que o Unipro não é uma ferramenta isolada. Então, geralmente as pessoas costumam falar de algumas estratégias como pacotes, né, ou estratégias que vão funcionar para todos, mas a gente tem que ter em mente isso, que as estratégias baseadas em análise de comportamento, elas são tecnologias comportamentais que são fantásticas, mas elas devem ser projetadas para um grupo específico ou para um indivíduo específico, né? Então, elas sempre têm que ser personalizadas. Então, e também acho que é bom deixar claro que essa visão do Unipro, ela não pertence mais àquela visão antiga e rígida da análise do comportamento, né? Que geralmente aí é muito criticada pelo foco excessivo aí em repetição e controle. Então, muito pelo contrário, o Unipro, ele é um pilar, né, de uma abordagem contemporânea, como eu falei, que é a aba compassiva. Então, essa abordagem, ela representa uma evolução muito significativa no nosso campo, né? Priorizando aí, como eu falei, o bem-estar, a autonomia, a relação de confiança entre nós, profissionais, e os nossos alunos, né, os nossos aprendizes. Então, um dos conceitos centrais aí que fundamentam o protocolo universal vai ser o cuidado informado pelo trauma, né? Então, essa perspectiva, ela reconhece que muitos dos indivíduos com comportamentos e problemas severos, eles têm um histórico aí de eventos adversos, né, ou de situações estressantes, repetitivas, aí, repetidas ao longo da vida, né, incluindo ali interações aversivas no ambiente terapêutico. Então, muitos meninos vêm com traumas de clínicas, né, de intervenções que receberam ali inadequadas, ou no próprio ambiente escolar, né, como a gente vê nos noticiários, professores, infelizmente, realizando contenções, né, inadequadas, de maneira inadequada, ou, enfim, se utilizando de outras ferramentas aí coercitivas dentro do ambiente escolar, né? Então, esses meninos, eles vêm dessa forma para a gente, né? Então, um histórico de trauma, ele pode tornar uma pessoa particularmente muito sensível a algumas situações em que ele se sente sem controle, né? Ou que ele é confrontado, ou que é colocado uma demanda, ou que ele se sente sob pressão. Então, essa abordagem formada pelo trauma, ela busca ativamente evitar a retraumatização. Então, em vez de a gente impor o controle, o objetivo é capacitar o nosso aprendiz, oferecendo ele escolha e autonomia, né? Então, o ProUni, ele materializa esse princípio aí ao criar um ambiente onde as interações que evocam esse estresse, né, elas são deliberadamente removidas. Então, a confiança, ela é construída diariamente, né? Então, sendo assim, essa filosofia que se traduz nesses três valores aí, né? Segurança, dignidade e vínculo. Então, essas são as bases, são os pilares aí para o que a gente deve construir diariamente no nosso contexto com os nossos aprendizes. Então, o que é a segurança, né? Então, a prioridade máxima aí é a segurança física e emocional de todos os envolvidos, tanto do aluno quanto da equipe. Então, o protocolo ele é projetado aí para prevenir situações de crise antes que elas comecem, tá? A gente elimina a necessidade de usar procedimentos restritivos, né, como a contenção física ou outras formas de remediar o comportamento que são
aí do senso comum e que não são adequadas, né? Que podem, como eu falei, retraumatizar esse aprendiz. Depois vem a dignidade. Então, com a interação, cada interação com esses indivíduos deve preservar e promover a dignidade. Então, isso significa que a gente deve respeitar as preferências, a comunicação, seja ela verbal ou não verbal, e a autonomia desse indivíduo. A gente deve sempre presumir competência, né? Então, essa prática que a gente, do nosso dia a dia, a gente usa uma palavra, né, chamada televisibilidade. Então, essa nossa prática, ela deve ser televisível, ou seja, ela tem que ser digna de ser mostrada publicamente. Né? Você não deve ter vergonha do que você está fazendo. Então, se você tem uma insegurança, vergonha, não quer que ninguém veja o que você está fazendo, muito provavelmente o que você está fazendo não é legal, não é interessante. Né? Então, é importante ter em mente essa questão da dignidade. E, por último, não menos importante, todos eles estão ali em equidade, é o vínculo. Então, a construção de um relacionamento positivo, de confiança, é o alicerce para todo esse processo. Né? Então, o aluno ele precisa aprender que os adultos ao redor dele, eles não são inimigos, eles são aliados. E muitas vezes na escola, os alunos veem os professores ali, né, como inimigos, como adversários. Então, a gente precisa modificar essa relação. Então, sem esse vínculo forte, qualquer tentativa de ensino, né, de novas habilidades ali, vai ser menos eficaz. Né? Então, essa mudança de paradigma, ela é profunda. É uma questão fundamental aí para o educador, deixa de ser como que eu faço para o meu aluno me obedecer e passa a ser como que eu posso criar um ambiente tão seguro, tão alegre e tão confiável que o meu aluno vai se sentir pronto e disposto a aprender. Então, o protocolo universal é a resposta para essa segunda pergunta. Né? E isso a gente vai ver aqui ao longo dessa minha fala. Um outro conceito muito importante aqui, e que está no coração da aba compassiva e do protocolo universal, é o conceito de HRE. Né? Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar ou visto no Instagram, o tal do feliz, relaxado e engajado. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam aí, não se trata de um sentimento vago, né? Mas é uma condição realmente observável que serve como o principal pré-requisito para qualquer aprendizagem. Então, a ideia que a gente defende é muito simples, mas também é muito profunda. Né? As pessoas aprendem quando se sentem bem seguras, e não quando elas se sentem estressadas ou sob pressão. Né? E nós podemos identificar esse estado de forma muito concreta. Né? Então, eu vou especificar aqui mais para vocês como que a gente consegue identificar o que é o feliz, o que é o relaxado e o que é o engajado. Né? Vou dar aqui uma definição operacional do que significa cada uma dessas letrinhas aí. Então, o feliz ali seria quando o aluno ele demonstra um contentamento, né? Então, isso aí pode se manifestar através dos sorrisos, né, de risadas, de uma expressão facial mais relaxada, mais neutra, mais satisfeita. Então, ele demonstra ali que tem o desejo de estar presente naquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas. Então, muito pelo contrário, o aluno não vai estar chorando e nem se queixando e nem tentando evitar ou fugir tal situação, tá? O relaxado é quando o aluno está fisicamente e emocionalmente calmo. Então, ele não precisa estar mega feliz, mega excitado. Então, não há sinais ali de ansiedade, nem de tensão corporal, nem de uma agitação excessiva, ou da presença do que a gente chama de comportamentos precursores, né? Comportamentos problema precursores do comportamento problema mais severo, que às vezes é um resmungo, um ranger de dentes, uma inquietação motora, né? Uma estereotipia ali mais complicada, enfim. Então, esse aluno ele está em um estado de tranquilidade e que permite abertura para novas experiências ali. E já o estado de engajamento é quando o aluno está participando ativamente do ambiente. Ou seja, ele não está apenas presente ali, né? Mas ele está interagindo ou com algum objeto, ou com alguma atividade, ou com alguma pessoa, enfim. É importante a gente lembrar que isso se diferencia operacionalmente de passividade e de autoestimulação, tá? Então, o aluno ele pode estar ali construindo com os blocos, ele pode estar folheando um livro, jogando no tablet, né? Mas ele está engajado em alguma coisa, tá? Então, geralmente as pessoas confundem muito engajamento com esses outros pontos, com passividade. Então, o objetivo inicial e primordial do ProUni é construir um ambiente que produz e mantenha o estado de HRE. Então, não adianta a gente deixar a criança feliz, relaxada, engajada por 30 segundos e colocar uma hora de demanda, colocar a criança sob pressão ali,
durante 1, 2 horas, né? Então, é o que a gente chama de punir cooperação com mais cooperação, né? E a gente só acaba fazendo com que a criança coopere cada vez menos. Então, como que a gente constrói esse ambiente, né? Isso é alcançado quando a gente fornece acesso livre, contínuo e abundante aos reforçadores mais potentes do aluno. Então, são os seus itens favoritos, são as atividades, é a interação social, enfim, isso a gente coleta através de uma avaliação que eu vou falar mais à frente, tá? E não só entregando aquilo que é legal, né, mas também removendo as demandas e os gatilhos que, através da avaliação, a gente sabe que evoca comportamento problema, tá? Então, quando a gente faz isso, o protocolo, ele remove a motivação para o comportamento desafiador e coloca o aluno nesse estado realmente de engajamento, de felicidade, de relaxamento. Então, ele não precisa mais se engajar na agressão para escapar de uma tarefa ou para escapar de uma demanda específica, né? Agora ele pode usar uma comunicação funcional, que a gente chama, para ter acesso a esse reforçador ou para retirar esse estímulo aversivo que esteja no ambiente, tá? Agora, como que funciona a arquitetura do Unipro, né? Como que a gente esquematiza ele para que ele comece a funcionar? Então, uma vez que a gente entender um pouco sobre essa filosofia, a gente vai entender um pouco mais sobre essa estrutura. Então, eu vou detalhar aqui para vocês alguns objetivos específicos do Unipro e alguns benefícios que são esperados e as estratégias concretas que compõem, tá? Lembrando que essa arquitetura do Unipro, ela não é arbitrária, tá? Ela é um indicativo. Então, para cada situação, a gente pode modificar aí essas estratégias ou esses objetivos. Então, esses componentes, eles são projetados para que a gente trabalhe sempre em sinergia, tá? Então, a gente precisa estar sempre em consonância, tanto em relação a essas estratégias, né, que não podem ser colocadas ali de maneira individual, mas sempre de maneira sinérgica, tá? Então, a gente está criando aí, lembrando que a gente está tentando criar um sistema robusto, que traga segurança, dignidade e felicidade, e, consequentemente, aprendizagem, né? Então, vamos lá. Então, quais objetivos e quais benefícios que a gente tem? Então, os objetivos do ProUni, eles são claros e focados em criar uma mudança fundamental nessa dinâmica entre o aluno e o ambiente escolar. Então, lembrando que já existe uma história por trás disso aí, né? E, geralmente, é uma história com alguns traumas. Então, esses objetivos, eles vão além de simplesmente suprimir os comportamentos indesejados e eles visam uma transformação integral da experiência do aluno. Então, primeiro de tudo, né, aumentar o estado de HRE. Esse é o objetivo fundamental. Então, a gente sempre busca criar ali um estado basal de bem-estar, onde o aluno ele se sente seguro, contente e ele estabelece uma condição ideal para a aprendizagem. Então, sem esse contexto de HRE, a gente não consegue ensinar, né? Por mais que o aluno pareça que está engajado, pareça que está relaxado, pode ser que ele esteja incomodado com alguma coisa. E aí, nesse momento, nada que você ensinar, ele vai absorver, né? Pelo contrário, pode criar até uma resistência ali em estar na sua aula, enfim, estar naquele ambiente. E aí a gente tem algumas consequências aí, alguns subprodutos disso, como evasão escolar, né? Enfim, baixos índices aí de alfabetização, ou, enfim. Então, um segundo ponto muito importante é a prevenção da escalada do comportamento problema. Então, o ProUni, ele atua proativamente, né? Então, vamos sempre lembrar dessa palavra, pro. É sempre proativo, né? Então, ele remove essas interações e esses eventos que são conhecidos aí por evocar os comportamentos problema, e, além disso, ele ensina a equipe da escola, os professores, enfim, toda a equipe que interage com aquele aluno, a identificar e reforçar os precursores. E aí é que está o pulo do gato. Então, quando a gente observa só o comportamento final, só aquele pior comportamento, a gente acaba reforçando esse comportamento, querendo ou não, né? Ou a gente dá atenção, ou a gente, enfim, mesmo que seja uma atenção negativa ali, a gente acaba reforçando. Então, se a gente consegue identificar os comportamentos que antecedem, né, a cadeia comportamental ali anterior ao pior comportamento, a gente consegue intervir neles. E aí é melhor eu reforçar um comportamento, um resmungo, do que um autolesivo. Vocês concordam? Então, eu preciso desses dados para que eu consiga passar para a equipe o que eles devem fazer nesses momentos aí de tensão, né? Onde o aluno começa a apresentar algum desconforto. Então, antes de chegar na crise, é melhor reforçar o precursor. E o terceiro ponto
que visa aí ensinar o aluno que a equipe é um aliado confiável. Então, batendo mais uma vez nessa tecla. Através de interações aí consistentes, né, e positivas e não aversivas, o ProUni ele visa reverter justamente essa percepção de que os adultos são os inimigos, né, são figuras de oposição. Então, o objetivo é construir vínculo, tá? Um vínculo forte e duradouro para que esse aluno veja a equipe como uma fonte de apoio e de segurança. E aí, o quarto ponto é aumentar essa satisfação profissional da equipe. Então, quando a equipe consegue eliminar a necessidade de gerenciar crises constantemente, o protocolo ele automaticamente reduz o estresse e o esgotamento. Né? Então, você não precisa lidar com problemas graves, você não precisa ficar fazendo contenção, você não precisa ficar chamando o pai o tempo todo, você não precisa ficar lidando com isso. Você consegue finalmente trabalhar, você consegue finalmente ensinar aquele aluno, né, num ambiente que é seguro e digno, né, em que aquele aluno confia em você. Então, a busca por esses objetivos, ela também gera uma série de benefícios aí que são tangíveis, né? Tanto para os alunos quanto para a equipe. Então, quando a gente fala dos nossos objetivos, a gente tem que pensar no que a gente quer alcançar com eles. Então, um desses pontos é a minimização e eliminação de procedimentos restritivos. Né? Então, acho que ninguém aqui quer fazer imobilização, quer fazer contenção, enfim, quer tocar no aluno nesses momentos. Né? Não quer que esse momento de crise mais grave chegue. Então, a prevenção eficaz de crise torna praticamente desnecessário o uso de qualquer medida aí, reativa ou potencialmente traumatizante, né? Então, a gente tem procedimentos físicos que são validados internacionalmente como PCM, mas querendo ou não, a gente não consegue eliminar a possibilidade de trauma 100%, né? Então, a gente sempre se utiliza aí dos procedimentos de prevenção o máximo possível para que a gente não precise chegar nos procedimentos mais restritivos, né? Os procedimentos físicos ali. Um segundo ponto aí que a gente tem de benefício seria justamente essa transição do modo de sobrevivência que a maioria das escolas vive, né? Os professores arrancando os cabelos, para um modo de aprendizado. Então, quando os alunos e os funcionários eles não estão constantemente nesse estado de alerta, né, antecipando a próxima crise, eles podem sair de um estado de lutar e fugir e entrar num estado mental propício ali ao ensino, né? Então, eu lembro, eu e o Cassius, a gente já vivenciou alguns casos ali, que no início ali da nossa jornada com o PFSBT, e lidando com casos mais graves, que a gente fica só esperando a próxima crise, né? Quando que vem o próximo tapa, quando que vem a próxima mordida, enfim. E você não saber o que fazer diante dessas situações é desesperador. Então, quando você tem um plano estruturado, em que você conhece de fato ali o seu aluno, o contexto do qual ele vem, a sua história, isso te dá mais ferramentas para você entender como prevenir, né, essas situações que desencadeiam crise. Tá? Um terceiro ponto seria a recuperação de tempo e energia. Então, as equipes escolares que lidam com comportamentos severos, elas gastam uma quantidade desproporcional aí de tempo e de recurso no gerenciamento de crise. E se a gente for falar de recursos, que às vezes é o que mais, né, preocupa aí as instituições, imagine você fazer a formação de uma escola inteira em PCM, né? Então, isso a longo prazo é inviável, né? Então, a gente precisa pensar realmente em estratégias de prevenção, que com certeza são estratégias que vão trazer menos custos e mais satisfação para a equipe. A gente não quer uma equipe especialista em pronar as pessoas. A gente quer uma equipe escolar especialista em transformar esse ambiente num ambiente acolhedor, num ambiente seguro, né, num ambiente de aprendizado. Tá bom? E um quarto ponto seria a promoção aí de um ambiente escolar mais seguro e positivo, que é o efeito de tudo isso junto, né? Então, é um efeito cascata aí de um aluno em estado de HRE e uma equipe menos estressada, né? Então, é o objetivo final que a gente quer manter. E aqui são as 7 estratégias. Então, aqui eu estou sintetizando para vocês estratégias que são fundamentais aí para que a gente consiga implementar o ProUni de uma maneira eficaz e eficiente, tá? Então, eu falei ali dos objetivos, dos benefícios, então agora a gente vai entrar um pouquinho mais nessas estratégias. Então, eu vou apresentar cada uma delas aqui para vocês e vou trazer alguns exemplos aí da prática para que seja mais fácil da gente visualizar como que isso funciona.
Então, o ProUni, como eu falei, ele não é um conceito abstrato, né? Ele é implementado através de um conjunto de estratégias, e elas estão estritamente interligadas. Então, a gente não pode ali utilizar um ou outro, né? Ah, agora eu vou utilizar a estratégia número um. Ah, agora eu vou usar a estratégia número 5. Não, se você usar essas estratégias de maneira isolada, com certeza não vai funcionar, e daí você vai colocar a culpa em todo o protocolo, tá? Então, para ficar bem claro, não adianta ter um plano bem escrito e bonito no papel ali, se você realmente não sabe como aplicá-lo. Então, é uma aplicação consistente e combinada dessas estratégias que cria ali um contexto terapêutico desejado, né? Um contexto de ensino desejado. Quando a gente fala terapêutico, eu não estou falando de clínica, porque todo espaço que é adequado, que traz bem-estar, ele é terapêutico, né? Então, a eficácia do protocolo, ela reside justamente na compreensão de que essas estratégias, elas não são um cardápio, tá? A gente não pode escolher uma ou outra. Elas formam um sistema integrado. Então, por exemplo, se eu escolho ali, né, a estratégia número 5, limitar demandas não essenciais, isso torna muito mais viável quando o ambiente ele já foi enriquecido. Então, quando eu usei a estratégia número 2, né? Ou se eu, por exemplo, pegar ali, seguir a liderança do aluno, é uma maneira muito poderosa de demonstrar o quê? Empatia e consideração positiva. Então, a estratégia de reforçar os precursores, ela atua ali como uma válvula de segurança que previne a escalada, né, quando uma demanda essencial precisa ser feita, né? E aí isso se conecta diretamente com o nosso objetivo de evitar crises. Então, a equipe ela deve ser treinada para ver e aplicar as estratégias como um pacote integrado e sinérgico e conseguir aplicar isso no dia a dia, né? Então, conseguir pensar rápido, conseguir esquematizar estratégias ali, combinar essas estratégias de uma maneira muito natural, tá? Então, uma coisa que acontece muito aqui na casa, né, onde eu e o Cássio aí a gente atende, é isso. A gente tem em mente todas essas estratégias, a gente é treinado nisso, mas a gente vivencia diariamente tudo isso, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte da forma como a gente passou a enxergar o mundo, né? Porque antes disso a gente enxergava de uma outra forma. Então, é uma mudança realmente cultural. E esse, vocês vão ver ali no final, cultura é um dos principais pontos aí de divergência quando a gente tenta implementar o protocolo universal, né? Então, a gente tem alguns casos de sucesso lá fora, mas que eles relatam que essa questão de divergência cultural aí, tanto individual, ou algum professor ou outro que não concorda com isso, que acha isso uma bobagem, acaba sendo uma barreira ali, mas que no final das contas dá tudo certo, né? Mas realmente esses entraves vão acontecer. Mas para quem se dedica, para quem quer fazer isso, isso passa a ser um modo de vida, né? A gente fala que o SBT e o EPFA não é um protocolo isolado, ele é um modo de vida mesmo. Tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, tá? Então, para cada estratégia, eu trouxe a definição novamente e algum exemplo prático ali da sala de aula. Então, vamos lá. Para a primeira estratégia, fornecer empatia e consideração positiva. O que seria isso? Manter uma atitude calma, cuidadosa e sem julgamentos. Então, vamos validar os sentimentos e a perspectiva do aluno, mesmo que não se concorde com o comportamento. Então, é comunicar verbal e não verbalmente. Eu estou do seu lado, né? Então, muitas vezes o aluno vai fazer uma coisa que a gente não concorda, né? Que pessoalmente na nossa casa a gente não aceitaria. Mas a gente tem que tirar esse nosso lado do que eu acho que deve ser feito, ou como que é feito na minha casa, e pensar no aluno, né? No bem-estar daquele aluno. Então, a gente não pode julgar aquele comportamento, mas a gente precisa validar esse sentimento. Alguém levantou a mão? Alguém tem alguma dúvida? Matheus, a galera tá perguntando se você vai disponibilizar os slides. Vou disponibilizar slide e muitos materiais, tá? Olha que coisa boa. Beleza. E tudo traduzido, porque não tem nada disso em português. Então, vamos lá. Então, um exemplo prático de como fazer isso, né? De como fornecer empatia e consideração positiva. Use um tom de voz suave e calmo. Então, ajoelhe-se para falar com seu aluno no seu nível. Dizer frases como: eu entendo que isso é difícil para você, ou eu vejo que você está chateado com isso, e tudo bem,
sorrir para o aluno, cumprimentá-lo calorosamente ao chegar, enfim. Hoje aconteceu uma situação de uma terapeuta que ela me perguntou assim, Matheus, o fulaninho já foi na açaiteria, a gente levou ele na açaiteria, ele comeu o açaí que ele queria, agora ele voltou e ele quer mais açaí. O que que a gente faz? Falei, bom, você apoia ele, você fala, ó, cara, eu sinto muito, eu sei que você quer comer mais açaí, mas infelizmente não dá pra gente comer mais açaí hoje, você já comeu. Inclusive aqui tá mega frio, por isso que eu tô assim. É, e a gente pode fazer outra coisa, né? Essa casa é gigante, tem várias coisas para fazer. Ah, mas aí ele não vai querer. Tudo bem, você é o suporte dele naquele momento. Você é o parceiro de corregulação. Então é nele que ele, é em você que ele vai ter essa referência de como ele vai se comportar diante desse desafio que é não conseguir comer mais açaí como ele queria. Então a gente Matheus, deixa. Oi, querida. e se nesse momento a criança começa a gritar, eu quero, vai escalonando o tom de voz? Aí a gente tem que ter em mente que a equipe tem conhecimento sobre quais são os potenciais reforçadores dessa criança, né? Então, quando a gente faz a avaliação ali, a gente busca entender minuciosamente quais são. Às vezes os pais chegam e falam para a gente, olha, ele não tem nenhum reforçador. Digo, mas ele deve passar o tempo dele se engajando em alguma coisa. Ah, ele fica fazendo flapping, ele fica na ponta do pé, ele pega uns objetos de giro. Eu falei, então, mas estereotipia é reforço também. Então, em alguma coisa ele se engaja. E aí a gente vai conversando mais com os pais e vai descobrindo, ah, ele gosta de um determinado tipo de música, ele cantarola tal coisa. Então, assim, a gente tem que identificar os reforçadores. E aí, nesse momento, a gente precisa ter esses reforçadores, né? Para disponibilizar para essa criança. Então, se ele não pode comer açaí, ele pode fazer outras coisas, né? Então, eu dou a opção para ele, por exemplo, esse menino, ele gosta de assistir TV, né? Ele gosta de assistir o Mundo Bita, no sofá, deitadinho com um cobertor ponderado. Eu tenho colchões sensoriais que eu sei que ele tem questões proprioceptivas ali de tato profundo, que isso vai funcionar para ele. Então, assim, eu preciso ter os recursos, tá? E isso, no final, eu vou falar. A escola tem que estar preparada para adquirir esses recursos, né? Então, a gente não pode ter um espaço escasso de algumas coisas ou com itens muito gerais, sabe? Então, a gente precisa ter itens ali também individuais, né, para cada aluno. E a gente tem que contar também com a família nesses momentos, né? Porque a escola também não tem recurso para tudo. Então, a gente usa um pouco da nossa criatividade aqui também, tá? Tá, então, o segundo ponto seria como enriquecer o ambiente, né? E o que seria isso? Saturar o espaço físico com abundância e variedade de itens, atividades e interações sociais que são altamente preferidos pelo aluno. Então, o objetivo é tornar o ambiente tão reforçador que a motivação para se engajar em comportamento problema diminui. E aí, no caso desse menino, foi isso que aconteceu. Ele choramingou um pouquinho, ficou com cara triste, mas os terapeutas estavam ali para ele, né? O vídeo dele já estava no ponto, e o espaço já estava preparado. Então, ele choramingou, tal, foi na cama elástica e começou a pular. Então, assim, tinha outra coisa para ele fazer. Então, se ele fica no ócio, provavelmente o comportamento de problema vai ser o que ele vai se engajar, né? É o que ele tem para fazer naquele momento. É o recurso que ele sabe utilizar. Então, um exemplo prático de enriquecimento ambiental na sala de aula. Então, criar uma caixa de calma ou um canto de relaxamento, com os brinquedos, texturas e livros favoritos do aluno, né? Então, fornecer acesso, por exemplo, a um tablet com jogos e vídeos preferidos pode ser algo que, numa escola, seja meio inviável, mas pode ser viável em alguns momentos, né? Então, você ter dispositivos múltiplos ali, de materiais relacionados ao hiperfoco dessa criança, né? Vários tipos de dinossauros, vários livros sobre plantas, diferentes tipos de trens, enfim, esses recursos são importantes. E isso vai de cada criança. E daqui a pouco eu vou falar para vocês de protocolo geral e protocolo individual, tá? E aí, por isso que eu estou citando aqui reforçadores específicos, porque a gente vai ter o protocolo universal geral e a gente vai ter o protocolo universal individual. Mas vamos com calma. Próximo slide. Tá. Daí, nessa terceira estratégia, que seria seguir a liderança do aluno, o que seria isso? Isso é muito difícil para os adultos, seguir a liderança de uma criança, né? Putz, você está fazendo o que ele quer, ele que manda em você, ele é o reizinho. Mas não é bem assim, calma.
Então, o que seria isso? É permitir que o aluno direcione as atividades e as interações dentro dos limites de segurança. Então, vão existir ali atividades, interações, enfim, que vão ser inegociáveis. Então, o aluno vai querer, eu não vou deixar, porque ele corre risco, né? E, Matheus, mas ele vai entrar em crise. Tá, mas eu tenho que ponderar entre esse aluno querer se jogar da escada e eu deixar porque ele quer se jogar, daí ele se machucar, ou ele ficar ali angustiado e entrar numa pré-crise e eu usar estratégias para acalmá-lo, né? Eu tenho sempre que ponderar isso. Que ferramentas que eu tenho na minha caixa de ferramentas? Eu preciso ter várias, porque as situações vão ser as mais diversas possíveis, né? E a gente vai estar sempre sendo surpreendido. Então, um exemplo prático disso na sala de aula seria, se o aluno pega um livro, sentar-se ao lado dele e folhear junto, em vez de dizer, agora não é hora de ler. Então, às vezes, o aluno se interessa por outro objeto ali na sala, que não é do que está sendo colocado na atividade, e ao invés de você sabe que se você tirar aquele objeto daquele aluno naquele momento, ele vai entrar em crise, então, ao invés de você ir lá e tirar, ou convidar ele a guardar, que tal uma pequena interação, e aí depois conduzir com empatia e com calma, para que esse aluno deixe aquele objeto de lado, coopere um pouco na atividade e depois retorne para o reforçador. Então, assim, é muito difícil para algumas pessoas ter esse tipo de manejo, né? Mas não porque eles não sabem como fazer, mas porque é uma questão muito pessoal, né? De achar que isso é bobagem, ou que isso é acostumar mal a criança, né? Então, se o aluno, por exemplo, ele está enfileirando os carrinhos, o adulto pode entregar outro carrinho ou simplesmente observar com interesse, permitindo que o aluno ali escolha a ordem de alguma das atividades ou onde que ele quer se sentar. Então, você flexibiliza, você usa aquele interesse do aluno ali para o objetivo da atividade, por exemplo. O quarto ponto aqui, né? Convidar para participar de atividades. Então, o que seria isso? Usar uma linguagem de convite em vez de uma linguagem de comando para atividades programadas. Então, isso dá ao aluno um senso de escolha e controle, né? Tornando a transição menos aversiva. Então, ao invés de você falar, senta ali, vai para lá, faz isso, faz aquilo, você trazer essas demandas de uma outra forma, né? Dando para o aluno realmente essa sensação de que ele pode escolher fazer ou não fazer aquilo naquele momento, né? Então, por exemplo, em vez de hora da roda de conversa, vem aqui agora, você pode tentar, olha, nós vamos começar a roda de conversa. Você gostaria de se juntar a nós? Estou indo para a mesa de artes. Se quiser, você pode vir também. Então, a aceitação do convite ela é reforçada, mas a recusa, inicialmente, ela é respeitada. Então, essa transição, a gente trabalha muito nela. Então, assim, de início, o aluno ele vai se recusar a fazer tudo, porque lembra, trauma, né? Então, demanda para esse aluno significa coisa ruim, coisas que ele não gosta de fazer. E a gente está mudando esse paradigma, a gente está mudando esse pensamento, tá? Então, a gente está trazendo para esse aluno essa nova perspectiva, que antes, cooperar com o professor é algo negativo, mas agora, cooperar com o professor é algo positivo. Eu gosto de cooperar com a tia, né? Porque ela me entende, ela me traz segurança, né? Então, a gente tem que trazer essa perspectiva. E aí o quinto, o sexto e o sétimo ponto que a gente vai finalizar essa parte. Então, o 5 seria limitar demandas não essenciais. O que seria isso? Avaliar criticamente todas as exigências feitas ao aluno e eliminar temporariamente aquelas que não são absolutamente cruciais para a saúde, segurança ou para o funcionamento mínimo da rotina, né? Então, em resumo, eliminar qualquer coisa que seja desnecessária naquele momento e que eventualmente possa desencadear ali uma crise, tá? Então, por exemplo, não exigir que o aluno guarde um brinquedo imediatamente para começar outra tarefa. Suspender a exigência de mãos quietas, né, mão na mesa, ou sentar-se direito, se isso for uma fonte de estresse. Então, ao invés de ficar se desgastando com instruções que não são necessárias, você focar naquilo que é realmente essencial, para que aquele aluno consiga ali se organizar de fato e executar aquela atividade com mais calma, tá? Muitas crianças, elas têm trauma do próprio nome. Então, às vezes você chama fulano, ele já corre de você. Ele não olha, porque só chama o nome dele para dar demanda. Então, a gente faz um trabalho, às vezes aqui no início, de reaproximar, de ressignificar aí o nome dessa criança,
né? Então, a gente chama fulana e coisas boas acontecem, ao invés de sempre ter uma demanda, né? Então, essa criança começa a responder mais quando é chamada pelo nome. Sexto ponto, tornar as demandas essenciais menos aversivas. Então, eu afasto demandas que não são essenciais e torno aquelas que são essenciais, aquilo que ele precisa fazer, menos aversivo. Quando a demanda não pode ser evitada, por exemplo, ir ao banheiro, sair da escola no final do dia, né? Então, você apresenta de uma forma que minimize o estresse e aumente ali a probabilidade de cooperação. Exemplos, oferecer escolhas. Você quer ir ao banheiro agora ou em 2 minutos? Vamos usar um timer visual para sinalizar a transição, por exemplo, né? Transformar a demanda em um jogo. Olha, vamos pular como um sapo até a porta? Então, permitir que o aluno leve um item de transição, por exemplo. Ah, então leva esse brinquedo e a gente vai até o banheiro, por exemplo. E aí o ponto 7. Trabalhar para prevenir a escalada, reforçando os precursores. Então, os precursores são fundamentais, né? A gente precisa conhecer os precursores, porque senão a gente não vai ver que a crise está se aproximando. Quando a gente for ver, já está numa crise absurda, e daí a gente não sabe o que fazer, ou tem que lidar ali com algum procedimento mais restritivo. Então, o que é isso? É identificar os comportamentos de baixa intensidade que geralmente precedem uma crise. E aí, como eu falei, resmungo, balançar de cabeça. Eu e o Cassius, a gente teve um caso que o único precursor da crise era um franzir de sobrancelhas. E era bem rápido. Então, a gente tinha que ficar de olho, sem piscar, para poder ver esse precursor. Porque depois disso já era mordida, batida de cabeça, enfim. Então, algumas crianças os pais não conseguem dizer. Eles falam, ele entra em crise do nada. Né? E às vezes a criança já está dando sinais ali há 5, 10 minutos de que não está bem. Então, um exemplo disso seria, o aluno começa a resmungar quando uma folha de atividade é colocada em sua mesa. O professor imediatamente diz, parece que você precisa de uma pausa agora. E daí remove a folha, permitindo que o aluno volte para a sua atividade preferida. Então, isso reforça o resmungo, ele não precisa chegar na crise, né, evitando justamente todo esse desgaste aí, e aí não conseguir executar a atividade, enfim. Então, assim, aqui a gente viu que essas estratégias, como que essas estratégias se parecem no dia a dia, né? Então, dar empatia é sobre o nosso tom de voz, né? É sobre as nossas palavras. Enriquecer o ambiente é tornar esse ambiente irresistivelmente interessante para o aluno. Ele tem que gostar de estar ali. Imagina você trabalhar num lugar onde é chato você ir todos os dias, que não tem nada de interessante, que é só trabalho, é só demanda. Então, quando você tem alguém com quem conversar, né, amigos ali, um bom café, enfim, um lanche, alguns intervalos, torna aquele ambiente mais agradável, apesar das demandas que você tem. Né? Seguir a liderança é respeitar a autonomia dessa criança, né? É respeitar que ele pode fazer escolhas, né? Que ele pode negar as coisas. Né? E isso é um comportamento de segurança muito, muito importante, né? Às vezes as pessoas querem ensinar as crianças só a dizer sim, 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 e não ensinam elas a dizer não também. Convidar é dar a sensação de escolha, né? E limitar demandas é ser flexível com regras não essenciais, porque nem todas as regras são essenciais. Então, para tarefas inevitáveis, como ir embora, por exemplo, nós tornamos essa tarefa menos aversiva com escolhas e brincadeiras. E, crucialmente, quando a gente vê o primeiro sinal de desconforto, que é o precursor, a gente vai lá e reforça, né, tratando com comunicação e evitando a crise, tá? E aí agora a gente vai para essa diferença aqui rapidinha sobre Unipro geral e individual. Então, é uma distinção muito importante para a implementação prática, tá, do ProUni. Então, embora ambos compartilhem a mesma filosofia, né, de segurança e empatia, eles operam aí em diferentes níveis de especificidade, né, e servem aí a propósitos complementares, né? Então, o protocolo geral, ele pode ser pensado aí como um conjunto de diretrizes, né, para toda a escola. Então, é a maneira como nós fazemos as coisas por aqui, né, é a cultura, como todos nós pensamos. Imagina ali em cultura, em missão, visão, valores, né, é como aquele lugar enxerga que os seus funcionários, que as pessoas ali devem se comportar, devem fazer. Então, ele estabelece uma cultura de interação positiva e compassiva que se aplica a todos os alunos, tá? Independentemente deles terem ou não comportamentos desafiadores. Então, é a escola X que faz isso, não é a escola X que faz isso para o aluno X.
Então, aqui na Extraordinário, por exemplo, a gente não é extraordinário que trabalha com PFA-CBT para comportamentos graves. A gente, sim, trabalha para esse público, mas todos os nossos terapeutas, todo mundo que está aqui, pensa dessa forma, ou pelo menos é convidado a pensar dessa forma, né? Então, alguns componentes aí do protocolo geral, né? Eles são mais amplos. Então, demandas a evitar, por exemplo, o foco é em evitar demandas que são geralmente não essenciais. Então, por exemplo, exigir que os alunos fiquem com as mãos paradas, ou olhando sempre para o professor, enfim. Comportamentos a reforçar. Reforçar topografias gerais de comportamento problemático de baixo nível. Então, topografias que são comuns aí entre os alunos, como resmungar, né, franzir de testas, enfim. Algo que, para todo mundo, basicamente, vai ser um precursor, tá? Interação da equipe. A equipe, ela é instruída a se envolver de forma geralmente positiva, ou seja, seguir a liderança quando apropriado e usar uma linguagem de convite, tá? Sempre de uma maneira empática ali, com um tom de voz apropriado. O enriquecimento ambiental nada mais é do que, né, ter uma variedade de reforçadores ali que são geralmente apreciados pelos alunos. Então, você tem ali itens que são de uso geral, que você sabe que a maioria das pessoas gostam, por exemplo, uma bola de futebol. Muitas pessoas gostam, mas uma bola de futebol do mundo bita, da cor roxa, talvez só o fulaninho goste daquela bola. Então, é essa a diferença. Então, o objetivo do protocolo geral é criar um ambiente universalmente seguro, né, e mais acolhedor, reduzindo aí esse estresse geral e prevenindo o surgimento de novos problemas. E aí, quando a gente vai para o protocolo universal individualizado, ele já se trata de um plano mais específico e detalhado. Então, ele é desenvolvido realmente para um aluno em particular. Daí a gente parte de uma avaliação também particular, né, para aquele aluno específico. Então, geralmente surge aí de alguma demanda, algum aluno que tenha comportamentos mais graves ali, e a escola busca realmente desenvolver um protocolo de ação, um programa de ação, enfim, como queira chamar, para aquele aluno, né? E daí o especialista, analista do comportamento, junto com a escola e família, fazem todo esse processo, e aí cria o ProUni individualizado aí. Então, crucialmente, esse ProUni individualizado, ele não é baseado em suposições, né? Então, assim, ele é baseado em dados, né? E esses dados são coletados ali durante a PFA, então a avaliação funcional prática e a ISCA, né? Que é, de fato, a avaliação em si. Então, a PFA ali, ela tem uma parte de entrevista e tem a ISCA, que é a avaliação com o aluno. Então, o ProUni individual, ele é a aplicação cirúrgica dos princípios do UniPro, né? Adaptados ali à função exata do comportamento do aluno específico, tá? Então, em resumo, o geral, ele estabelece o clima, né? Então, enquanto o protocolo individualizado, ele fornece o plano de tratamento mais preciso para um aluno específico, tá? Então, a escola, ela pode e ela deve implementar o protocolo geral como uma parte da sua cultura, tá? Com uma mudança realmente cultural dentro da escola, criando ali um ambiente mais seguro para todos. E para os alunos com necessidades mais complexas ali, a equipe então vai lá e desenvolve o protocolo individualizado, né, sobre essa base sólida que já é o protocolo geral, garantindo aí que a intervenção, o aprendizado, ele seja perfeitamente ajustado ali às necessidades desse aluno. Tá. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que é esse ecossistema aí, PFA-CBT, e onde que o Unipro se encaixa nisso tudo, tá? Então, uma vez que a gente já entendeu um pouco aí sobre essa filosofia do ProUni, a gente vai mais a fundo nessa estrutura dele, detalhando aí o que a gente observou nesses pontos. Então, vamos lá. Aqui que eu queria chegar. Então, essa estrutura aqui ilustra muito bem como que esses três, né, o Unipro, o PFA e o SBT, eles se organizam. Então, esse ponto aqui da nossa conversa talvez seja o mais crucial, porque, como eu já falei e vou repetir, o ProUni ele não funciona de maneira isolada, né? Ele é a fundação. A fundação que eu falo é como uma construção, ele é ali a base, tá? Ele é o primeiro passo de um processo maior que a gente chama de PFA e SBT, análise funcional prática e tratamento baseado em habilidades. Tá?
Então, vocês vão pensar nisso sempre como um ciclo de avaliar com a PFA, estabilizar com o protocolo universal e ensinar com o tratamento baseado em habilidades. Tá? Então, essa tríade aí, ela funciona não de maneira isolada, mas sempre juntos. Tá? Então, primeiro, com a PFA, a gente avalia para entender cientificamente por que, que o comportamento acontece. Né? Então, a gente quer entender a função daquele comportamento. Então, depois, com o ProUni, a gente vai estabilizar ali o ambiente, dando a esse aluno tudo que ele precisa e tornando a crise desnecessária. E aí, só então, quando o terreno já está seguro, já está tudo estabilizado, a confiança já foi construída, é que a gente começa a ensinar as novas habilidades através do SBT, que aí é uma forma mais eficaz para ensinar aquele aluno a conseguir o que ele quer, ou ensinar habilidades ali que são contextualmente apropriadas, né? Que eu vou detalhar para vocês no próximo slide. Então, eu acho que vocês já devem ter visto essa figura em algum lugar, né? Mas antes de intervir, a gente precisa compreender. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o PFA e SBT aqui e o que, que essa árvore significa. Então, a avaliação funcional prática é esse processo investigativo. A gente possui vários tipos de avaliação funcional dentro da análise do comportamento, tá? Que podem sim e devem ser colocadas ali dentro do ambiente escolar para os professores conseguirem entender a função dos comportamentos dos seus alunos, mas a avaliação funcional prática vem se destacando justamente por isso, por esse aspecto seguro, né? E que preserva aí a dignidade do indivíduo. Então, como toda análise funcional, ela busca responder uma pergunta fundamental. Qual é a função desse comportamento problema? Por que diabos esse menino faz esse comportamento? Por que, que ele bate a cabeça, meu Deus? Se é tão ruim bater a cabeça, né? Então, em outras palavras, o que que esse aluno consegue ou do que ele se livra quando ele se engaja nesse comportamento, por mais absurdo que ele seja, né? Então, a gente tem que entender isso, e a PFA ajuda a gente a entender isso. Então, o processo da PFA, geralmente, ele se inicia ali com a entrevista semi-estruturada, tá? E aberta com os pais, ou com os cuidadores, enfim, com as pessoas mais próximas daquele indivíduo, para a gente conseguir compreender, tentar compreender um pouco desses fatores. Então, o objetivo dessa conversa não é preencher um questionário, mas sim coletar essas informações qualitativas e que são muito importantes. Então, que situações tipicamente ligam o comportamento problema, né? O que é gatilho ali? O que exatamente acontece quando o comportamento ocorre? Então, o que tem ali de consequência? E o mais importante, o que geralmente faz o comportamento parar? Então, às vezes, a gente fala ali, mas tá, qual foi o contexto antecedente, o que ele fez e qual foi a consequência? Tá, foi isso, mas qual que é a nossa análise? A nossa análise é tentar entender como que esse comportamento parou, porque daí eu sei, quase com 100% de certeza, qual que era a função dele. Então, se ele parou, ele atingiu o objetivo, né? Então, é isso que eu quero entender. Então, com essa hipótese em mãos aí, o próximo passo é a isca, que é justamente essa avaliação breve e controlada, né, que é conduzida num ambiente seguro, né, para validar essas hipóteses da entrevista. Então, durante a isca, a equipe ela demonstra que pode, de uma forma muito segura e muito previsível, ligar e desligar o comportamento do problema. Tem avaliação, gente, que dura 15 minutos, 5 minutos, enfim, dependendo do nível ali de informações que eu consigo com a família, eu consigo fazer essa avaliação muito rápido. Então, não é uma avaliação que é para ser desgastante para a criança, né, ou para o adulto, enfim. É uma avaliação que é só para eu ter certeza sobre o meu controle sobre o comportamento do problema. Porque se eu tenho controle, se a minha equipe tem controle, a gente tem um espaço que é seguro, tá? Então, a isca, ela confirma quais são os reforçadores exatos que mantêm o comportamento do problema. É esse conhecimento preciso e individualizado que vai permitir a construção do ProUni. E aí, depois, do SBT, tá? Então, eu preciso dessas informações, eu preciso dessa avaliação para conseguir construir todo o restante do tratamento. Então, uma vez que o ProUni, ele estabeleceu um ambiente de segurança e confiança, o meu aluno ele vai estar consistentemente em um estado de HRE, né? Lembra que é o meu objetivo, que ele fique feliz, relaxado e engajado naquele espaço. Então, a equipe vai estar pronta para passar para a fase de ensino, que é o SBT, tá? Então, o objetivo do SBT é ensinar sistematicamente ao aluno habilidades que tornam o seu comportamento problema anterior
ineficiente, ineficaz e irrelevante. Então, ele não desaprende comportamento, tá? Isso é uma premissa muito básica em análise de comportamento. A gente não desaprende as coisas. Ninguém desaprende de andar de bicicleta. A gente só fica menos habilidoso nisso, se a gente ficar muito tempo sem andar. Então, o que a gente quer transformar esse comportamento é nisso, um comportamento ineficaz, que ele esqueça praticamente como que se faz aquilo, porque agora ele aprendeu uma forma mais eficaz de como se comportar, tá bom? Mais adequado. Então, o SBT, ele foca no ensino de 3 classes de habilidades essenciais, numa progressão muito cuidadosa, tá? Então, é a comunicação funcional, que a gente chama de FCR, né? Respostas de comunicação funcional, tolerância e os CABs, que seriam CABs, comportamentos contextualmente apropriados. Então, dentro desses 3 pilares aí, a gente pode olhar para essa imagem e conseguir identificar o passo a passo disso tudo. Então, a base do tratamento é a comunicação, tá? Então, eu preciso desse solo, né, que é propício aí para plantar, enfim, para colher alguma coisa, e esse solo é o protocolo universal, né? Eu preciso dessa base para que a minha semente ela consiga aí crescer. E aí, quando essa semente vai crescendo, eu vou ensinando comunicação. Então, a maioria dos meninos não tem comunicação, né? Então, eles se engajam em comportamento problema porque eles não conseguem se comunicar. Ou porque existe alguma questão sensorial muito importante ali também envolvida, tá? Mas geralmente é isso. Questões sensoriais, questões de medicação exacerbada e ali uma falta de uma comunicação. Existe uma comunicação que a gente chama de idiosincrática, ou seja, a mãe e o pai entendem o que ele quer dizer com o gesto, com o olhar, né? Mas outras pessoas não entendem, e aí por isso eles se engajam em comportamento problema. Então, às vezes o fulaninho quer um biscoito específico, os pais sabem só pelo olhar dele, mas a professora não vai saber disso, né? Então, a habilidade mais fundamental é a comunicação. Então, a gente ensina aí formas eficazes e apropriadas de expressar necessidades, desejos e sentimentos. Então, esse é o primeiro passo para substituir comportamento desafiador, tá? E a gente ensina uma comunicação, uma expressão universal, tá? Então, a gente não vai ensinar ali pedidos específicos, a gente não vai ensinar uma comunicação muito complexa no começo. Lembra, esse menino, essa menina vem traumatizado, né? Vem cheio de demandas aí, de saco cheio de ambiente terapêutico, de saco cheio de escola, da família, enfim, tá? A vida dele tá um caos. E ele não tem comunicação, ele não consegue expressar nada disso. E daí eu venho tentar ensinar uma coisa de cada vez, ensinar que isso é um lápis, e que se ele disser lápis, ele vai ganhar isso aqui. Então, eu começo ensinando para ele uma comunicação fácil, simples e rápida e universal, que todo mundo vai entender, que é o minha vez. Então, a gente geralmente usa essa expressão, minha vez ou meu jeito aí, para eles se comunicarem. E aí, essa comunicação é multimodal. Então, ela pode ser verbal, né, vocal, eu falo minha vez, eu faço o gesto do minha vez, geralmente é mão no peito, e eu ensino também a ele entregar um cartão, que vai significar o minha vez, a ele pressionar um pictograma numa CA, que vai falar o minha vez, enfim, eu modelo todas essas formas de comunicar. E aquele sujeito vai me mostrar qual é a forma que ele mais se sente à vontade. Se é fazendo gesto, se ele consegue vocalizar, se ele vai vocalizar, né? Ou se é com a CAA, ou se é com o cartão, enfim. Então, a gente já teve casos de pessoas que passaram pelo SBT em outros lugares, tiveram aplicação mal feita, né, e que retraumatizou esse indivíduo. A gente começou a fazer o SBT, o indivíduo, o aluno mal conseguia olhar para a figura da minha vez, ele já virava a plaquinha, já não queria saber disso. E aí a gente teve que mudar a estratégia. Então a gente não usou aquela imagem, então a gente fez de outra forma, ensinamos o gesto, né? E a mãe foi quem conseguiu fazer com que ele emitisse a primeira resposta independente dele, né, em casa, quando ele quis pedir farofa. Então, assim, foi a operação motivadora maior para ele, foi pedir a farofa do jeito dele, né? A vez dele para comer farofa. E daí agora a gente está conseguindo avançar para caramba com essa criança. Então, a comunicação é a base. Então, se a gente consegue fazer uma comunicação bem feita, o resto flui muito bem. E aí, como na figura da árvore, vocês conseguem ver que a comunicação, ela não deixa de ser trabalhada. Ela continua sendo trabalhada e a gente parte para a tolerância, né? Então, na tolerância, a gente desenvolve aí essa capacidade de aceitar um não, de esperar pelos itens ou atividades desejadas e lidar com essas situações menos preferidas sem comportamentos problemáticos.
Então, o aluno ele começa a comunicar, ele começa a dizer o que ele quer. Então, se isso está fluindo bem, agora eu posso frustrar um pouco esse aluno, posso mostrar para ele que a vida não é bem assim, né? Não, a gente não tem tudo que a gente quer o tempo todo. Então, eu começo a dizer que agora não, ou daqui a pouco, daqui a alguns minutos, né? E aí, eu ensino ele a tolerar. Depois eu parto para a renúncia, né? E o que é renunciar? Que é uma habilidade muito importante. É justamente aprender a abrir mão de itens ou atividades preferidas de uma forma calma e cooperativa quando é solicitado. Então, olha, fulano, agora você vai ter que deixar o brinquedo de lado e a gente vai fazer uma atividade, né? Então, o fulano tem que aprender a tolerar que agora acabou a brincadeira, a deixar o item de lado e transicionar, que é a outra etapa, para um espaço de aprendizagem onde ele vai executar alguma demanda. Depois a gente passa por comunicação, tolerância, abdicação, né, renúncia e transição. Finalmente, com uma base sólida, o indivíduo ele pode desenvolver aí habilidades em todas as áreas da vida, que são representadas por esses galhos aí. Então, esses galhos são todas as áreas que a gente vai desenvolver ou linguagem, ou atividades de vida diária, autocuidado, habilidades acadêmicas, habilidades de lazer, enfim, pré-vocacionais, a gente pode trabalhar várias habilidades. Mas antes disso, a gente trabalhou uma base que é o alicerce para que outras habilidades sejam desenvolvidas, né? Então, acho que quando a gente vai olhar cada habilidade aí, e a gente tem o Essencial para Viver, que é esse livro aqui, tem mais de 3.000 habilidades, a gente vai olhar os pré-requisitos dessas habilidades, né? E a gente começa querendo ensinar esses pré-requisitos, porque faz muito sentido eu ensinar o pré-requisito de uma habilidade que ele ainda não tem. Mas existe o pré-requisito do pré-requisito, tá? Que é justamente isso tudo que eu mostrei para vocês. Então, sem essa base, não adianta. Você não vai conseguir ensinar novas habilidades, tá? Então, não adianta a gente fazer BibMap, Ables, AFOS, qualquer protocolo que você veja. Ensinar matemática, ensinar português, não adianta. Se o aluno não consegue fazer essa base, ele não consegue avançar. E aqui eu não consegui trazer para vocês hoje alguns vídeos, mas aqui, vocês conseguem ver no Instagram também da Extraordinária, os nossos meninos aqui estão avançando muito, muito mesmo. Meninos que viviam isolados aí, que hoje já conseguem desempenhar várias e várias atividades de vida que são importantes para eles e para as famílias. Tá, então vamos aqui avançar. Aqui, né? Implementação na escola. Então, como que a escola deve se preparar para implementar o protocolo universal? Então, para que o protocolo funcione, a implementação ela precisa ser uma iniciativa da escola. Então, se algum de vocês gostou muito disso hoje, não adianta um de vocês querer, né? Você tem que levar essa ideia e a escola tem que abraçar essa ideia, porque tem que ser uma iniciativa de todos, tá? Isso não é um fardo isolado de um professor. Então, isso também exige um planejamento e um compromisso sistêmico, né? Um compromisso integrado aí de todo mundo. Então, a gente precisa formar uma equipe multidisciplinar. Então, é absolutamente fundamental ter o acompanhamento de um especialista também, né, treinado para guiar o processo, desde a avaliação, desde a PFA, passando pelo protocolo universal geral e o individual, caso necessário, e o SBT, o ensino de habilidades. Tá? Então, a família, ela deve ser a nossa parceira desde o primeiro dia, né? E sim, a escola, ela precisa estar preparada para investir ali nos itens que o aluno mais gosta. Então, lembrando daquilo que a gente conversou mais cedo ali, né? Alguns alunos vão ter itens específicos, então a escola tem que estar preparada para isso também. E também para designar um espaço seguro, né? Além de possivelmente ali alocar mais apoio humano. Então, você vai precisar de mais auxiliares de sala de aula para conseguir implementar no início ali o protocolo universal. Tá bom? Talvez algumas escolas nos Estados Unidos, como que eles fazem? Eles fazem projetos pilotos em salas de aula específicas da escola. Então, eles selecionam ali, o quinto ano B, o primeiro ano do ensino médio, algumas salas ali onde há mais conflito. E aí, fazem ali um protótipo, viu que dá certo, e aí expande para o restante da escola. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desafios, né? Então, falamos de muitas soluções, vamos navegar agora em alguns desafios. Mas a gente já está acabando, tá, gente? Não fiquem... Então, assim,
Falei ali no começo, né, de seguir a liderança, de proporcionar um ambiente ali prazeroso para a criança, enfim, de ser empático, de ter os reforçadores, né? Mas e aí, será que a gente não está dando um passe livre para esses meninos, dizendo que eles podem tudo, que eles são os reizinhos, que a gente não pode nada, que agora as crianças é quem mandam, os professores aí, né? Mas não, essa é uma preocupação muito genuína, né? Então, a ideia de remover demandas e fornecer acesso restrito a itens preferidos pode parecer contraintuitiva, né? A gente vai estar trabalhando contra nós mesmos, né? Então, essa é uma preocupação muito comum. Mas a gente tem algumas respostas para isso. Então, essa resposta tem duas partes, né? Então, primeiro, é crucial que todos entendam, todos da escola, entendam que o protocolo universal, ele é temporário e ele é estratégico, tá? Então, como eu falei, ele não é uma estratégia isolada. Você não vai pegar o protocolo universal e usar a Deus dará. Então, ele faz parte de uma tríade, protocolo PFA, protocolo universal e SBT. Então, ele é temporário e estratégico. E eu gosto da analogia médica, que tipo, se chega um paciente na urgência, tendo um infarto, o que o enfermeiro, o médico deve fazer primeiro? Deve falar de dieta ou ele deve estabilizar o paciente? Né? Então, ele deve estabilizar o paciente. Então, o protocolo universal é justamente isso, é estabilizar a escola, para que a gente comece a ensinar depois, tá? Então, o Unipro é a estabilização que para as crises, tá bom? Então, e previne, principalmente, tá? Ele para e ele previne, porque tem aluno que não tem crise ainda, mas que um dia pode ter. Então, a gente para e previne. Então, a segunda parte da resposta é que o que parece ceder, na verdade, ele é um investimento estratégico. Então, a gente está construindo aí um capital de confiança necessário. Então, eu estou investindo um valor que eu vou ter um retorno daqui a pouco, tá? Então, um aluno que ele se sente constantemente em modo de luta e fuga, ele não consegue aprender. Então, eu estou trocando o controle de curto prazo, né, por uma parceria de longo prazo que torna a aprendizagem possível. Né? Então, eu estou cedendo ali uma semana para na semana seguinte eu conseguir colher alguns frutos com aquele aluno, né? E no mês seguinte mais, e no semestre seguinte mais. Então, outro ponto, né? O perigo na estagnação e as salvaguardas. Então, o maior risco é justamente o que a equipe mais teme também, de ficar preso na primeira fase, né? De ficar preso ali no protocolo universal, no começo. Então, o aluno está feliz, está relaxado, está engajado, mas ele não está aprendendo. Ele não está aprendendo a se comunicar, a tolerar, né, e nem a cooperar. Então, para evitar isso, o processo ele tem algumas salvaguardas aí rigorosas, né? Então, primeiro, tudo é guiado por dados. Então, a gente precisa dos dados. É uma intervenção informada por trauma e por dados, tá bom? Então, a decisão de avançar para o ensino de habilidades, ela não é subjetiva, não é quando eu acho que dá para fazer. Ela acontece quando os dados me mostram que o aluno ele está consistentemente seguro e feliz, tá bom? E se ele está em HRE, eu tenho que avançar. Então, às vezes acontece aqui, tipo, do menino, a gente, qual que é o critério do SBT? Vou dar um resumo. Fulaninho fez 3 respostas independentes consecutivas, por exemplo, ele fez o Minha Vez 3 vezes sozinho, sem dica nenhuma. O terapeuta pergunta, e aí, o que eu faço? Eu continuo? Tenho que fazer 10? Tenho que fazer 20? Eu falei, não, ele já fez. O critério são 3, passa para a próxima, vai para a tolerância. Pô, fez 3 tolerância, passa para a próxima. Então, tem aprendiz que em uma semana já chega no final, né? Então, assim, é um tratamento que ele é rápido, ele é feito para ser rápido, né? Porque ele não traumatiza e ele é seguro. Então, a criança está feliz, com felicidade tudo flui, né? Então, e a segunda parte, né, é que a gente precisa garantir que a gente está aplicando o protocolo com fidelidade, tá? A gente está seguindo as estratégias e não está improvisando. E aí, por fim, o papel do especialista. Então, é insubstituível, né, que você tenha uma pessoa que entenda do assunto, dando suporte para a tua equipe, tá? Tanto para analisar os dados, quanto para guiar a tua equipe ali no momento exato dessa transição. Para qual etapa que eu vou agora? O que é que eu faço, né? Então, é garantindo realmente que esse processo avance como planejado, tá bom? E aí, mudanças de paradigma, né?
da reação à prevenção. Então, a gente tem que parar de reagir e prevenir. Então, para concluir, a questão fundamental para o educador, estou resgatando essa frase, deixe de ser como faço para que meu aluno obedeça e passa a ser como eu posso criar um ambiente tão seguro, alegre e confiável que o aluno se sinta pronto e disposto a aprender. Então, essa implementação do protocolo universal, ela representa uma mudança profunda na nossa mentalidade, né? Então, a gente deixa de se perguntar isso aqui e passa a se perguntar como que a gente pode criar condições. E o protocolo universal é a resposta para isso, tá? Então, todas essas estratégias que eu trouxe para vocês, elas são estratégias que podem ajudar muito no dia a dia, tá? Mas que de maneira isolada, mais uma vez, elas não vão funcionar sem o planejamento. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, a paciência comigo, falo muito, e como orientação aí para quem tiver interesse em levar esse conteúdo para a escola, enfim, os próximos passos, eles incluem algumas coisinhas, tá? Então, você deve explorar os recursos que eu mencionei e os materiais que eu vou enviar para a Elisa, tá? E que ela vai repassar para vocês. Discutam isso com a equipe, né? Conversem, levantem aí perguntas, dificuldades, como que isso poderia ser implementado dentro da escola. E o mais importante, busquem aí uma parceria de um especialista para guiar vocês nesse processo, tá? E hoje eu faço parte de uma equipe, né, fantástica, que é a da Clínica Extraordinário. Sou coordenador aqui, já fui terapeuta, e a gente também tem um setor de soluções comportamentais, tá? Eu, o Cassius e a Gabriela, aí a gente abriu essa empresa para trazer essas soluções para as escolas, principalmente, escolas, hospitais, restaurantes, enfim, todos os espaços onde um autista pode e deve vivenciar, né? Então, a gente trabalha diariamente aqui com PFSBT, né, com o protocolo universal, com o essencial para viver, enfim, e a gente desenvolve um trabalho muito inovador aqui no Paraná, a gente tem muito orgulho disso, muita luta, né? E a gente quer levar isso para mais pessoas, para mais lugares, tá? Então, nosso lema é ensinar essas habilidades que são essenciais e transformar vidas aí através da felicidade, da segurança e da dignidade, né? E eu tenho certeza que esse também é o objetivo de vocês. Pronto, falei. Meu Deus, que aula incrível. Que Obrigado. aula incrível. Foi muito, 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 muito bom. Aí no chat foi tudo tão claro, tão direto, que no chat as pessoas estão só agradecendo, pedindo seu contato. Ah, deixa eu passar aqui o próximo slide, eu acho que eu fiz. Eu vou deixar meu contato aqui no chat. 41991168807.